com mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite, aqui do canal Caos Operária TV. Nesta segunda-feira, primeira segunda-feira de 2021, dia 4 de janeiro, nosso programa que vai destacar aí os principais acontecimentos desse começo de ano, dessa primeira segunda-feira, desse dia que tem destaques importantes na área da crise da pandemia. Eu ouvi agora há pouco o pessoal comentar que o Bolsonaro está querendo vacina para tirar fotografia, né, encomendando aí um lote residual de vacina, tentando encomendar, né, da Índia, nós vamos falar disso, para tirar foto, para aparecer. Mas nós vamos ver que no mundo inteiro, até agora, só tem vacina para tirar fotografia, né, porque é 0,15% de pessoas foram vacinadas. É residual. Né? As vacinas até agora foram apenas para tirar foto. Né? E o Bolsonaro também tem direito. O Dória quer tirar foto com a vacina, todo mundo na corrida, por que não o Bolsonaro? Né? Dane-se o povo. O importante é que os políticos apareçam. Né? Foi assim, por exemplo, o primeiro país do mundo a vacinar as pessoas foi a Inglaterra. Né? E é onde, nesse momento, tem mais gente sendo contaminada. Que o que vale nesse momento é pousar para a foto e dar dinheiro para os grandes monopólios da indústria farmacêutica. Mas o nosso programa de hoje também, além de tratar desse tema, tem um destaque político importante. Porque agora, no final da tarde, o PT anunciou oficialmente o apoio ao presidente do MDB, o partido do Eduardo Cunha, do Michel Temer, o apoio ao deputado Baleia Rossi para a presidência da Câmara dos Deputados. Então, nós vamos tratar desse assunto, né, porque o Partido dos Trabalhadores e toda a esquerda vai se emblocando aí com o partido que deu o golpe. É lógico que o PT, nós vamos falar aqui, apresentou uma nota com os compromissos assumidos pelo Baleia. Né? Será que esse compromisso resolve a situação? Os compromissos vão fazer do Baleia e de toda a turma que o acompanha, que deram o golpe de Estado, agora eles vão ser democratas, defensores do povo. Bom, nosso programa tem mais destaques importantes.
Opa, estamos de volta. Tivemos probleminhas técnicos aqui, mas estamos de volta. E o companheiro Edson Dorta ia dar o seu boa noite, ele que está conosco apresentando o programa Resumo do Dia. Vai lá, Edson. Boa noite aí, Antônio Carlos. Boa noite aos internautas e ao público aí do Resumo do Dia. Vamos para a notícia, né? Antes que Ok. o Bolsonaro de novo invada a nossa live. Certo, é isso aí, é mandinga. Bom, então, rapidamente, só antes da gente passar já para o Edson comentar aí a primeira notícia, mostrar aqui duas charges do nosso companheiro J. Camelo, que são bastante representativas desse momento que nós estamos vivendo, né? Então, a nossa produção pode liberar aí a imagem. Tá aí, a primeira é Férias 2021, né? O bolsonarista botando o dedinho lá no pezinho na piscina, a piscina com jacaré já, né, babando de sangue. Gente, a água tá morninha. É a situação da direita e dos iludidos aí pela política da direita, inclusive setores da esquerda, procurando enfeitar a situação num momento de muita desgraça, e o companheiro J. Camelo aí com seu humor mordaz, satirizando aí essa situação. E tem mais uma. Essa é a desgraça por outro ângulo, né? A desgraça no supermercado. Então, o direitista saindo do supermercado em 2008, né? Um carrinho cheio, e o PT está acabando com a minha vida. E agora, em 2020, o mesmo direitista pedindo esmola na frente do supermercado, e o cartaz, né, significativo aí, arroz, R$ 50 o punhadinho. O PT está acabando com a minha vida. Tá aí o companheiro, um abraço aí, obrigado aí ao J. Camelo pela charge, parabéns mais uma vez pelo trabalho, e humor a serviço da desmoralização da política da direita e também das ilusões que a esquerda tem nessa direita, né, em vários momentos. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Bom, por falar em direita, eu vou passar para o Edson, porque um general aí do partido do Mourão, né, que foi candidato ao governador do DF, ele está propondo aí um impeachment do STF. Como é que é essa história aí, Edson? O general Paulo Chagas, né, bolsonarista, todo mundo sabe aí, aqueles que participaram ativamente durante o golpe de Estado em 2016, né, inclusive nas ruas, pedindo o retorno à intervenção militar, etc. Agora ele soltou mais uma aí, dizendo que os senadores precisam fazer uma CPI para interditar o STF. E usando, inclusive, a mesma tese que já foi usada pelo vice-presidente da República, golpista, o Hamilton Mourão, né, de que o STF é dominado aí por uma corja que acaba prejudicando a democracia. Eles usam a democracia também para atacar o STF e dar um golpe dentro do governo, né, Toninho? Esse Paulo Chagas, se eu não me engano, ele andava de cavalo lá por Brasília, né? Então é esse daí que está propondo aí mais um golpe dentro do golpe. É isso aí. Bom, o golpe e a situação de conjunto que nós estamos vendo nesse momento de profunda crise, não só no nosso país, mas no mundo todo, está fazendo a festa, né, no meio de uma situação de tanto sofrimento da imensa maioria do povo. Não é todo mundo que está chorando, né? A desgraça de muitos, da maioria, né, faz a festa de um punhado de ricos, de bilionários que estão faturando. Ontem nós falamos no programa Resumo da Semana dos ganhos dos maiores bilionários, né, dos 30 maiores bilionários. Bom, hoje foi divulgado aí um dado muito interessante. Os 5 maiores bilionários do mundo, né,
só os 5, eles faturaram, ganharam, no meio da crise, com toda a desgraça, né? Tá aí a imagem dos cinco maiores bilionários, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates e Bernard Arnold. Bom, eles ganharam juntos, só os 5, 1 trilhão e 400 bilhões, né, no meio dessa crise da pandemia desse último ano. Os dados foram divulgados aí pela Bloomberg, né, uma agência especializada em negócios, que tem aí painéis atualizados diariamente sobre os maiores bilionários do planeta, né? O Jeff Bezos, que é o terceiro aí na foto do meio, que é o maior bilionário, esse que aparece à frente dos demais, né? Ele tem 56 anos e é dono da Amazon, né? Essa gigante aí do varejo. E ele ficou, só para a gente ter uma ideia, nesse ano aqui, ele ficou 75 bilhões de dólares, coisa quase 400 bilhões de reais mais ricos, né? Mais rico, além da fortuna, da imensa fortuna, né? Ele tem agora um patrimônio de 190 bilhões de dólares, quer dizer, quase 1 trilhão de reais é o patrimônio do Zuckerberg, né? E ele, quer dizer, só nesse ano aqui a fortuna dele quase que dobrou, né? Eu não diria que não dá para dizer que dobrou, mas foi de cento e poucos, comecinho, de 115 bilhões para 190 bilhões de dólares, né? Mas não foi ele, ele é o maior bilionário de todos, mas ele não foi quem aumentou mais a fortuna. Quem faturou mais no ano passado foi o Elon Musk, né? Ele é um sul-africano, canadense-americano. Olha que cara, né? Com tanto dinheiro que ele ganha, ele consegue ter muitas nacionalidades. Ele tem apenas 49 anos, né? E ele é o executivo da montadora de automóveis elétricos, a Tesla, e da empresa de viagens espaciais, a SpaceX. Agora não sei como é que se pronuncia o nome aqui da empresa. Então, ele é o segundo colocado no ranking dos bilionários, né? E ele faturou, né, nos últimos 12 meses 142 bilhões de dólares. Bom, esses são números que a gente obviamente não vai gravar e que é muito número, muito dinheiro, né, que a gente não... Mas o importante, a gente fez uma conta ontem que é muito significativa. Os bilionários, né, no começo do ano nós divulgamos um dado aqui que 2.135 bilionários do mundo, eles acumulavam o equivalente aos recursos de mais de 4 bilhões de pessoas, né? Coisa aí de 56%, 60% um pouco mais de 50% da humanidade, da população mundial. Agora, no final do ano, a crise fez aumentar enormemente a fortuna dos bilionários. Então, os bilionários, esse punhado aí de menos de 3 mil pessoas, 3 mil famílias, eles estão acumulando aí algo equivalente a renda, né, de 75% da população do globo terrestre. Coisa de 6 bilhões de pessoas. Quer dizer, a desgraça, né, da imensa maioria da população que está morrendo de fome, que tem quase 2 milhões de pessoas mortas pela Covid, né? O desemprego cresceu como nunca, né, nesse último ano. A fome em países como o Brasil e muitos outros, né, correu solto, bateu recorde, mas tem gente fazendo a festa, né, mostrando que a crise do capitalismo faz aprofundar a situação de que a miséria, né, de um punhado reduzido de grandes monopólios, de alguns bilionários, tem gente aí que está quase virando trilionário, né, como é o caso do Elon Musk. Esse pessoal vai fazendo a festa em cima da desgraça e do sofrimento do povo. Por isso a ideia é totalmente idiota e absurda, né, que a situação da pandemia
coloca aí uma guerra de todos contra um vírus. Não tem guerra de todos contra o vírus. Né? Continua a guerra da imensa maioria contra a burguesia, né? Os setores mais poderosos do grande capital, que estão lucrando, que estão fazendo a festa, que estão ganhando rios de dinheiro com a desgraça da imensa maioria da população. Bom, nós já vamos seguir com as notícias, mas antes, né, a gente, como deu falha técnica aqui no começo, nós não mandamos aqui o nosso boa noite para os nossos amigos internautas. Então, eu queria agradecer aqui algumas pessoas, em nome delas, saudar todos vocês que estão conosco nessa transmissão aqui pelo nosso canal Causa Operária TV no YouTube, pedindo a você que dê o seu like aqui, se você curte o nosso programa, embaixo da telinha, e que você compartilhe o link do nosso programa, do nosso canal, aí nas redes sociais. Né? E que você, podendo, faça também como Para Aqui Postar, só tendo Face, e contribua aqui conosco. Né? Mande aí a sua contribuição, a sua figurinha, o sticker, o seu superchat, contribua na vaquinha da Causa Operária TV. Então, boa noite aí para o nosso companheiro Para Aqui Postar, só tendo Face. Né? Um abraço também para Ana Soares, para Orlando Júnior, para a companheira Angelina Dias, o Sou Eu, a Ana Matos, né? Muito obrigado aí pela participação de vocês, o Carlos Santos, já falei a Ana Soares, o Ricardo A, né? Dizendo, já cunhou uma frase aqui que tem a ver com o título do nosso programa: com baleia, a esquerda eleitoreira afunda. Né? O companheiro Sérgio Salgueiro, colaborador aqui da produção do nosso programa também, discursos e notas oficiais não abaixam a conta de luz, água, nem convênio. Falar nisso, bom, lembrar que ontem, né, falar em conta de luz, né, ontem terminou mais um apagão aí do governo Bolsonaro, no Piauí. Né? 3 dias sem energia elétrica, noite de Réveillon, né, às escuras, mostrando que a crise, como a gente destacou aqui no ano passado, não era só no Amapá, e a crise está descendo e vai chegar ao país inteiro, diante da política de privatização e destruição dos serviços públicos. Boa noite para o Hinaldo Martins, para a Munique FC, muito obrigado a vocês todos aí, Para Aqui Postar, só tendo Face. Bom, um abraço pedindo a vocês que colaborem, né? Mandem aí, compartilhem o nosso link, mandem a sua contribuição, né, nesse começo de ano aqui, precisando aqui para a gente pagar nossas contas, né, manter esse canal funcionando e ampliando e se fortalecendo. Bom, vamos em frente então na nossa pauta. Bom, falamos dos mais ricos, vamos falar agora a maneira como os mais ricos ficam mais ricos, né? No meio de uma situação que as escolas não há condições de funcionar, né? Há uma fuga das escolas privadas, mas aí tem uma associação de pais dizendo que há uma estimativa de aumento das mensalidades mais do que o dobro da inflação. É isso, Edson Dorta? A Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino Particulares do Distrito Federal anunciou que as escolas particulares devem aumentar aí de 3% a 11% o reajuste das mensalidades, Toninho, na época em que os trabalhadores estão tendo seus salários rebaixados e muitos estão sendo demitidos. Sem contar também, né, que a gente está vendo aí que a pandemia, ninguém está tendo aula, né, Toninho? Mesmo sem aula, as escolas particulares querem reajustar os salários, não respeitam, inclusive, o reajuste da inflação, estão querendo reajustar acima da inflação, e muito menos querem equiparar os reajustes com os aumentos salariais, que são zero, né? Então, mais uma vez aí mostrando, como você mostrou na matéria anterior, que é assim que os capitalistas ganham dinheiro. Eles cobram o serviço caro, não dão o serviço e ainda reajustam acima do que os trabalhadores podem pagar. E no final das contas, né, Tony, a gente vai ver que acontece
com as escolas particulares. O Estado vai lá e ajuda, né, ajuda os estudantes a pagarem as mensalidades para dar o dinheiro para os donos das escolas através de bolsas estatais, ao invés de organizar e construir novas escolas públicas, etc. Por isso que precisa do fim da escola particular e precisa lutar pela escola pública, gratuita, universal para todos. Isso aí. É a política de salvação dos tubarões, né? Dos tubarões capitalistas, os que lucram com a doença do povo, os que lucram com a desgraça, o sofrimento, a crise econômica. É a salvação dos peixes graúdos. Bom, por falar em peixe graúdo, né, o Partido dos Trabalhadores resolveu apoiar um peixão, um peixe graúdo da máfia política da Câmara dos Deputados, né, do Congresso Reacionário, para a presidência daquela Casa Legislativa. Bom, as primeiras imagens que nós vamos mostrar aí são imagens da época do impeachment da presidenta Dilma. Né? Vocês estão vendo aí que numa sessão plenária, lá na comissão do impeachment, a direita, né, mostrando aí as suas plaquinhas a favor do impeachment, do golpe, né? E setores da esquerda, vocês estão vendo aí na primeira fila, na segunda fila, né? Deputadas como a Jandira Fegali, o então deputado Valdir Damuz, o Paulo Pimenta, do PT, né? Brasil contra o golpe. Quer dizer, bons tempos em que a esquerda parecia que era esquerda, era contra o golpe, e a direita era a favor do golpe. Né? As coisas pareciam, pelo menos na aparência, eram mais claras. Né? Se a gente pode ter críticas, e nós tivemos muitas críticas, à ausência de uma mobilização mais efetiva por parte dessa esquerda contra o golpe, mas pelo menos no Congresso Nacional havia uma encenação, né? As pessoas se colocavam em lados opostos. Né? Bom, tem mais imagem aí dessa mesma época. Né? Tem mais, essa imagem é bem significativa. Esse senhor aí, todo mundo se lembra, era então o presidente da Câmara dos Deputados, que, ao contrário do Rodrigo Maia, que hoje está sentado em cima de mais de 60 processos de pedidos de abertura de processo de impeachment contra o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro, o Eduardo Cunha tratou de colocar em andamento, ele que era do MDB, do partido do vice-presidente da República, colocar em andamento aí o processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Né? Bom, e aí o que está acontecendo hoje, nós estamos vendo essa imagem aí, está provocando a alegria de muita gente que participou do golpe, como o próprio Michel Temer, né, que foi beneficiado pelo golpe de Estado, o senhor Rodrigo Maia, né, um dos chefes políticos do DEM, o partido da ditadura, um dos principais articuladores do golpe. Né, e tem uma outra imagem aí que é muito significativa logo na frente, né, que é essa daí. Esses aí também devem estar comemorando, né, devem estar agora à noite, vão tomar aí os seus whiskies aí, rindo, esse sorriso aí safado e pilantra, né, do Aécio Neves. Daqui a pouco vão tirar, logo o Aécio Neves vai sair da toca, do caixão, né, porque é um desfile tão grande de canalhas, né, e há uma comunhão tão grande desses farsantes, desses lacaios que entregaram o país, que derrubaram a presidenta Dilma, que armaram para prender o presidente Lula e ajudaram a eleger o Bolsonaro. Ou em toda essa turma, qual é o motivo que eles têm para comemorar? É que hoje, finalmente, o maior partido da esquerda de oposição no país, infelizmente, né, são dessas notícias que a gente avisa, infelizmente, que vai acontecer, lamenta, e quando acontece a gente não pode, nem pode se dar o direito de falar, tá vendo o que a gente falou, porque a gente não fica feliz de ter previsto um desfecho tão reacionário como esse. O Partido dos Trabalhadores anunciou em nota oficial, hoje no meio da tarde, né, se posicionando que a bancada PT na Câmara dos Deputados deliberou
apoiar o candidato do bloco formado por 11 partidos, né, o deputado Baleia Rossi, que foi indicado diretamente pelo Rodrigo Maia, mas que é o candidato de uma ampla coligação de direita, né, onde estão os principais, os maiores, todos os maiores partidos que articularam o golpe de Estado contra o PT e que ajudaram a eleger o Bolsonaro. Está lá o MDB, do senhor Michel Temer, e do próprio Baleia Rossi e do Eduardo Cunha. Está lá o PSDB, do seu João Dória, do seu Aécio Neves, do Serra, do FHC, de toda essa quadrilha. Está lá no bloco também o próprio PSL, isso, o partido que elegeu o Bolsonaro, né, faz parte desse bloco. Bom, entre outras máfias aí da direita, que agora procura se apresentar, se chamar de centro, né? Com a ajuda, inclusive, da imprensa golpista, que fica chamando o DEM, o partido da ditadura, de centro. Né? O PSDB, que é o partido dos banqueiros, do imperialista, também agora é um partido de centro-esquerda, inclusive. Né? Bom, e no bloco também, já tinham embarcado de mala e cuia o PSB, né, golpista de primeira hora, que abandonou o barco e deu votos para a destituição da presidenta Dilma, né, todos esses partidos deram votos para tudo que foi colocado no Congresso Nacional contra os trabalhadores. Está no bloco também o PDT, do senhor Ciro Abutre Gomes, ou Ciro Coca-Cola, Lula está preso, babaca. Né? Bom, o PCdoB, né, partido que vem sendo aí a vanguarda na defesa da política de alianças com a direita, com a burguesia, né, que vem expressando essa política de maneira contundente, né, e a política que tem como objetivo fazer o que eles vêm fazendo de melhor nos últimos anos, entregando o país, tirando todos os direitos dos trabalhadores, votaram a reforma da Previdência, votaram a reforma trabalhista. Bom, mas segundo o PT divulgou uma nota dizendo que o apoio é feito em cima de compromissos assumidos pelo candidato, o Baleia, e todo o bloco. Né? Segundo a nota do PT, entre os compromissos está lutar pelos direitos do povo brasileiro. Olha que coisa linda. Né? O DEM, o PSDB, né? Toda essa frente que derrubou a Dilma agora vai lutar pelos direitos do povo brasileiro, né? Pautando projetos que garantem efetivamente o direito à vida e à saúde. Isso é o que diz a nota do PT. Né? Inclusive, até o combate à pandemia vai estar garantido, segundo eles, acesso universal à vacina. Ou seja, vote Baleia e todos vão ser vacinados. Olha que coisa. A renda emergencial ou a ampliação do Bolsa Família, a geração de empregos e o fim do arroxo salarial, a segurança alimentar com apoio à agricultura, a reforma agrária. Olha que coisa maravilhosa, Edson. Quer dizer, o voto no Baleia, o voto no DEM, no PSDB, a gente estava enganado todos esses anos. Né? Quando a gente lutava, a gente podia ter eleito logo o Aécio Neves. Para que ter lançado a Dilma candidato, PT? Né? Para que ter se oposto o golpe? Deixava o Aécio assumir logo o governo, porque se o MDB tem todos esses compromissos, por que não ter apoiado diretamente o Temer? Né? Se o Baleia, que é um peixe pequeno, desculpe o trocadilho, né, mas perto desses outros verdadeiros donos do golpe e donos do Baleia, né, ele se compromete a fazer tudo isso, para que todo esse trabalho? Estávamos nós enganados. Né? Por que lutar aí pela candidatura do Lula em 2018, querer tirar o Lula da cadeia, tudo aquilo que o Lula defende, está aí. Ó. O Baleia se comprometeu com todas essas causas nobres, né? Desde a defesa da saúde do povo brasileiro, acesso à vacina, até a reforma agrária. Companheiros do MST, fiquem tranquilos. Basta o PT e a esquerda conseguirem eleger o Baleia e estará tudo garantido. Vai jorrar leite das pedras. Né? Teremos
a situação vai mudar da água para o vinho, a pandemia vai ser contida. Quer dizer, bom, aí numa nota publicada no Congresso em Foco, aparece o que não aparece na nota do PT. Né? E eles deveriam ser mais... de que há um compromisso, né? Que o compromisso em torno da eleição da mesa da diretora da Câmara inclui que o PT vai assumir a primeira secretaria da Câmara dos Deputados. Né? Eu não sei o que é pior. Né? Se mentir descaradamente para a população dizendo que vai votar no Baleia por causa desses compromissos, ou, né, rifar, né, se aliar aí com os maiores inimigos do povo brasileiro, né, para ganhar um cargo na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Que, vamos ser sinceros, um cargo que não vai, para o povo brasileiro, não vai servir absolutamente de nada. Né, Edson? Será que dá para confiar, Edson, que agora, então, não vai ter nem privatização dos Correios, vão até aumentar o salário dos trabalhadores das estatais? É muita bandalheira, né, Edson? Eu vindo antes, né, quando a gente discutiu esse assunto anteriormente num programa, acho que da semana passada, a gente estava explicando que não dava para acreditar, né, que essa turma aí que deu o golpe de Estado seria defensor da democracia. Mas vendo agora o desenvolvimento do negócio, o negócio está pior, né, Toninho? O pessoal não está só agora presidente. Hã? Não, está melhor do ponto de vista da ilusão. Mas está pior do ponto de vista da explicação para a base petista, né? Porque se você falar assim, não, o pessoal é tudo antibolsonarista, eles querem derrubar o Bolsonaro, a gente sabe que não é verdade, até porque eles são pai do Bolsonaro, mas dava para enganar. Dava para até criar uma ilusão de que eles querem mesmo tirar o Bolsonaro só fala abobrinha, etc. e tal. Então teria uma certa razão de ser. Agora o negócio ficou mais escandaloso, porque falar que esses caras vão defender a luta do povo brasileiro, aí o negócio já foi para golpe de, como diz aí, né? Não sei se vão me criticar aqui, mas golpe para loira burra, né, Toninho? Esse pessoal aí, eles são os causadores da pobreza da população brasileira. Eles votam, como a gente disse aqui, 90% do que eles votaram das leis que ferraram o povo, provocada pelo Bolsonaro, eles votaram nessas leis, ou até pelo Michel Temer. Eles não têm uma lei que eles votaram a favor do povo brasileiro. Não precisaria ter mais partido, se é assim, como eles apresentam na nota, não precisaria ter PT, basta todo mundo entrar aí no DEM, entrar no MDB e disputar aí, já que o pessoal, eles são tão bem intencionados em relação aos interesses do povo, é só disputar dentro desses partidos para que o negócio melhore cada vez mais. É um negócio que está beirando aí uma dissolução muito grande aí do partido, hein? O PT está indo para um caminho aí, como disse aí o nosso telespectador, aí, o nosso ouvinte, essa baleia vai afundar o barco. É isso. É uma notícia que a gente dá sem nenhum prazer, né? A gente vê, inclusive, aí acho que tem a imagem aí do líder do PT, o Enio Veras, que anunciou a medida. A própria presidenta do PT, a companheira Gleice Hoffmann, tá aí o deputado do PT. É evidente que setores da direita dentro do PT, que tem uma presença muito forte nesse momento, da direita, de conjunto nos seus órgãos dirigentes, mas ainda mais na bancada parlamentar, e que a deputada Gleice Hoffmann, os setores mais à esquerda, que nos últimos anos aí estiveram à frente da luta contra o golpe, foram levados a uma posição, no mínimo, de uma capitulação. Né? A gente sabe que a posição de uma pessoa, de um presidente, de um dirigente partidário, não é, em geral, a sua posição exclusivamente, né? Mas o que nós estamos vendo aqui é uma posição que a gente
não só lamenta profundamente, né, mas que a gente gostaria de ver aí as bases do PT, de setores, a se insurgirem contra essa política. E é o resultado de uma campanha profundamente reacionária da imprensa golpista. Só para a gente, daqui a pouco o Edson vai falar na sequência aí do que está se esperando no Senado, né? Mas eu só queria acrescentar aqui, né, no final nesse começo de ano agora, na semana passada, final de ano, começo de 2021, um dirigente tradicional também do PT e também profundamente direitista, o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro, ele inclusive lançou uma carta, né, uma carta pública, defendendo que a oposição seja liderada diretamente pelo João Dória, dizendo que o João Dória, como governador de São Paulo, tem toda a moral para liderar o processo aí de afastamento. Tem o apoio, inclusive ele cita na carta, tem o apoio dos setores da burguesia, do grande capital, e que isso aí é fundamental, né, para que ele assuma o papel de liderança da oposição ao Bolsonaro. E aí, como disse o Edson, e é como estão dizendo aqui muitos companheiros aqui no chat, se é assim, para que construir um partido de esquerda? Para que construir? É só se juntar com os banqueiros, é só se juntar com os latifundiários, com os assassinos do povo, né, com os inimigos dos trabalhadores, e buscar resolver aí, se é dessa maneira, né, você consegue supostamente resolver todos os problemas. É uma política vergonhosa e que com certeza, né, vai levar aí muitos companheiros do PT a se revoltarem contra essa situação. A Rita Santana está lembrando aqui que o líder da oposição desejado pelo Tarso Genro é o Bolsodória, né? É o cara que se elegeu governador fazendo campanha de que ele era o Bolsonaro em São Paulo, né? Então, a Rita também pergunta, e o PSOL vai apoiar quem? O PSOL está na encolha, porque está se preparando aí para votar no segundo turno. Então, até antes do Edson falar, já queria destacar, porque o PSOL, por exemplo, essa mesma votação está acontecendo aí nas câmaras legislativas municipais em todo o país. Aconteceu aí, né, nesse começo de ano. Em São Paulo, por exemplo, o PSOL criticou o PT por ter votado no MDB, também num acordo em que exatamente, no João Leite, né, que acabou sendo eleito presidente da Câmara dos Vereadores, acho que ele é do DEM, nem é do MDB, diretamente do DEM, e criticou o PT duramente, dizendo que era um oportunismo. Aí, lá em Belém do Pará, onde o PSOL, né, ganhou a prefeitura, o que aconteceu? O PSOL votou na eleição também de um vereador do DEM, em nome de um acordo, em nome da governabilidade, em nome de que seria necessário respeitar a proporcionalidade. Quer dizer, desculpa é fácil de arrumar, né? Desculpa é fácil de arrumar, e a política do PSOL, inclusive já houve declarações aí, tem gente defendendo, como o Freixo, de que o PSOL deveria apoiar diretamente o Baleia, e tem gente dizendo que deveria apoiar só se for no segundo turno, se for necessário. Quer dizer, a política de disfarçar, porque o PSOL, supostamente nesse momento, não estaria ganhando nada, né, para votar no Baleia. Quer dizer, são negociações, né, e ninguém tem uma política de denunciar toda essa patifaria, né, todo esse esquema que não tem nada a ver com os interesses. Bom, mas parece, vou devolver para o Ed, porque parece que no Senado vai acontecer alguma coisa diferente, Edson. Não, Toninho, infelizmente, tudo indica aí, pelos ocorrido aí, inclusive no dia de hoje, de que o filme vai ser rodado no mesmo tamanho e número, etc. O senador Rodrigo Pacheco, que é candidato ao Senado pelo DEM de Minas Gerais, procurou aí a bancada, ou uma parte da bancada do PT no Senado, se reuniu aí com 6 senadores da bancada do PT, para, obviamente,
pediu apoio, já que deu certo na Câmara de Deputados, né? Com essa nota, inclusive já declarando oficialmente o apoio ao Baleia, do DEM, inclusive, por que não no Senado também, né? E no Senado, pelo jeito, o negócio está mais bem organizado, até porque o Humberto Costa, que fala aí em nome da direita, né? Aquele senador que falou que nós tínhamos que virar a página do golpe, isso 2 meses antes de terminar o golpe, começar o golpe, né? Ele agora disse que não, foi uma discussão que a gente está estabelecendo aí um debate democrático. Vamos discutir democraticamente aí a renovação da presidência do Senado e por isso que nós debatemos com ele, disse o senador. Ou seja, já está indicando que vão costurar aí para apoiar esse candidato do DEM, para fazer a dobradinha também DEM-PT da Câmara de Deputados como na Câmara, no Senado Federal. E esse senador também não deixou por menos, né? Mostrando também que não tem, o negócio agora já está meio arreganhado, vamos falar o português, claro. Esse senador já foi procurar também o Bolsonaro, que ele quer o apoio também do Bolsonaro, ele quer o apoio do PT e do Bolsonaro, mostrando que não tem nada a ver com luta contra bolsonarismo, fascismo, democracia, nada. É só aquele esquema mesmo que a gente já falou de troca de favor, balcão de negócios, ganhar alguns cargos aí na composição das mesas do Senado e da Câmara dos Deputados para ganhar uma verba, e o povo vai sofrer porque é a desmoralização da luta contra o golpe, contra esses golpistas, e favorecendo os ataques aí que o golpe está promovendo à população, porque foi para isso que foi dado o golpe no Brasil, né? Para destruir as empresas brasileiras, o salário, os direitos do povo brasileiro, para, inclusive, aumentar, ao contrário do que a Frente Ampla fala, né, que é lutar contra esse pessoal, lutar contra o Bolsonaro com esse pessoal golpista, seria a luta pela democracia, pelo contrário, para aumentar ainda mais a repressão no país, a luta contra as organizações populares, sindicais e os partidos, até os partidos de esquerda. É isso. Ok, Edson. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, bom, o resultado dessa política não é que ela vai se manifestar somente no futuro, né? Ela já vem se manifestando, porque, veja só, o Baleia, que é do MDB, que está junto com o DEM, do Rodrigo Maia, né? E eles falam aí de defender o auxílio emergencial. Bom, o auxílio emergencial já acabou, né? E não houve da parte do Rodrigo Maia, nem dessa turma, nenhuma medida efetivamente para garantir absolutamente nada, né? Se disfarçam de adversários do Bolsonaro, mas mantêm a mesma política. Bom, a mesma coisa a gente pode dizer aqui em São Paulo e em todo o país, né? Porque esses setores aí são, de fato, os defensores da política do Dória contra a população. E por falar no Dória, né, o Baleia, que é deputado federal do MDB aqui de São Paulo, né, ligado aí, apoiador, portanto, do governador também, João Dória, o secretário de Educação, o Rocieli Soares, ele declarou hoje que as aulas presenciais vão ser obrigatórias a partir do dia 1º de fevereiro. É isso aí, o secretário de Educação, né, ele que procura se apresentar como um técnico, né, é o disfarce da moda, são os políticos pilantras da burguesia, todos eles se disfarçarem de não políticos. Mas está aí ele defendendo um dos pontos centrais dos políticos, dos banqueiros, dos inimigos do povo nesse momento, que é a reabertura das escolas. E veja bem, o secretário está defendendo isso no momento em que São Paulo está registrando novos recordes de casos da Covid. A expectativa é de que nas próximas 2 semanas nós vamos ter uma explosão de novos casos, né?
Agora eles vão dizer que é porque o povo saiu para ir à praia no final do ano, né? Mas ninguém vai falar que foi porque houve um estímulo a que o pessoal saísse às compras, né? Que tudo reabrisse o comércio, todo mundo voltasse, quem pôde voltasse a trabalhar, né? Pressionado aí pela situação de desgraça financeira que todo mundo se encontra, de desemprego, para sustentar esses tubarões e as suas máfias políticas. Bom, o Estado, o secretário de Educação está propondo essa situação em que, no momento que o Estado de São Paulo tem o maior número de pacientes de Covid-19 internados desde agosto. Tem 5 mil, tinha no dia de hoje, 5.100 hospitalizados em UTIs no estado de São Paulo. Quer dizer, todas as expectativas dão conta do seguinte, que nós vamos ter aqui já nos próximos dias, São Paulo tem tido aí 100 mortes, mais em torno de 100 mortes todos os dias, né? Mesmo com as falsificações, com a ausência de divulgação de dados, ora ali, ora lá, São Paulo deixa de divulgar, né? Mas nesse momento, no dia, só para a gente ter uma ideia, no dia 22 de agosto, foi o índice, o maior momento dessa situação. São Paulo tinha 5.134 pacientes internados nas UTIs. Então, esse número foi ultrapassado hoje. Foi registrado também em São Paulo 2 casos que foram registrados da nova variante do coronavírus, né, o que mostra que está circulando por aqui, né, esse vírus que tem uma capacidade maior de transmissão. Como a gente viu, só para a gente ter uma ideia dessa situação, em Londres, né, foi o primeiro lugar onde se registrou com mais clareza. Na realidade, não foi o primeiro. Já havia registro em outros Países Baixos e em outros países dessa nova cepa da Covid, né? Mas em Londres se detectou com maior precisão, e Londres, nesse momento, está tendo 50 mil novos casos por dia, né? Em Londres não, em todo o Reino Unido, né? No caso na Inglaterra, na Escócia. E se a gente comparar o tamanho do Reino Unido com o do Brasil, nós vamos ver porque o Brasil está tendo índice semelhante, quantidade semelhante. Só que o Brasil é um país muito maior, né? Tem uma população quase 4 vezes maior do que a do Reino Unido. Então, obviamente que é uma situação totalmente fora de controle, né? E que em São Paulo a situação tende a uma explosão de casos nos próximos dias, pela total falta de medidas por parte do governo, né? E o secretário de Educação. Bom, nós vamos discutir esse tema amanhã, com certeza, com destaque no programa Análise Sindical. Queria chamar você, que é educador, que é interessado, que é pai de aluno, assistir amanhã a partir das 19 horas. Mas, com certeza, é urgente, né, que o Sindicato dos Professores de São Paulo, da rede estadual, a POESP, o Sindicato dos Professores do município, o SIMPEEM, convoquem uma mobilização para impedir o crime, junto com os estudantes, com os pais, para impedir o crime que representa a reabertura, a retomada das aulas presenciais, como sendo obrigatórias, como anunciou o secretário, em pleno crescimento da pandemia, sem vacina, sem nada, uma ameaça à vida não só dos trabalhadores da educação, dos professores e funcionários, né, mas também dos nossos jovens, dos familiares, né, porque isso aí significaria aí uma multiplicação de casos quando o governo não está fazendo absolutamente nada, não tem nem hospital para atender as pessoas que já estão infectadas. E o que nós vamos ter, se a gente não lutar contra essa situação, é uma situação de aumento da matança, que parece que é o que quer, obviamente, por detrás de toda a encenação aí feita pelo Dória, pelos governantes, aí pelo Bolsonaro. O objetivo é deixar a população morrer. Bom, para falar sobre os números da Covid no dia de hoje, vou passar aí para o companheiro Edson, para apresentar aí um resumo dos dados aí da situação. Antes de apresentar esses dados, só queria fazer um comentário, que acho que pertinente, até porque você comentou na questão da discussão da Frente Ampla e da eleição do Congresso. Essa turma aí de genocida
tipo Dória e seu secretário, que o Tarso Genro quer que lidere a esquerda, é isso, Toninho? Contra o Bolsonaro? É o Tasso Genro, ele escreveu uma carta e publicou na imprensa defendendo que o Dória tem que liderar a oposição ao Bolsonaro. Então, é a turma que quer reabrir as escolas e aumentar aí a contaminação sem nenhuma garantia para os professores, os alunos, etc. Mas estamos É bem, isso então, aí. mesmo, hein? Precisa denunciar bastante essa turma também, né, Toninho? Bom, Exatamente. voltando aqui à questão do Covid, inclusive, que demonstra que não se pode abrir as escolas de maneira nenhuma durante esse período, é justamente o aumento do Covid, não só no Brasil, né, dos casos, novos casos e mortes nas últimas semanas, né? Nós temos aí, continua os Estados Unidos liderando, né? Igual na Olimpíadas, né? Eles lideram sem muita margem para o segundo lugar. Com 20 milhões 751 mil 904 casos confirmados de Covid. Né? Só ontem eles notificaram 201 mil novos casos. E tem já 352 1.464 mortes nos Estados Unidos. Ontem foram 1.353 mortes. Na Índia, a Índia ela vem com mais de 10 milhões e 340 casos, sendo que ela tem menos morte que no Brasil, apesar dela ter mais casos de pessoas que tiveram Covid, ela tem menos mortes que no Brasil. Não tão pouco, mas menos, né? São 149 mil mortes, 649 pessoas. No Brasil, nós já estamos nos 7 milhões 733.746 casos de Covid, e mais de 196 mil mortes. Já estamos beirando aí as 200 mil mortes no Brasil. Isso também, como a gente sempre faz questão de ressaltar aqui no nosso programa, são os dados desse consórcio da saúde aí que a gente também não tem controle, né? Que a gente sabe que são subnotificados. Tem o caso que a gente sempre faz o programa aqui na segunda-feira e no domingo parece que não acontece nada no domingo porque o número cai lá para baixo, é um negócio manipulado, mas mesmo com toda essa manipulação, o Brasil já chega aí a quase 200 mil mortes, provavelmente dentro dessa tendência, o Brasil vai chegar a 200 mil mortes antes da sexta-feira, viu, Toninho? Porque a média mesmo verdadeira é 1.000 mortes por dia. E aí, por isso de toda essa propaganda em relação à vacina, para esconder, na verdade, esses dados, são dados, assim, acho que não sei se tem alguma guerra que superou isso daqui, né? Já são, no mundo inteiro, já são 1.845.000 mortes. 1 milhão, né? É 1 milhão. 1.845.000 mortes, 408 no mundo inteiro. E 85 milhões e 229.481 casos de Covid no mundo inteiro. É uma situação de calamidade pública mundial. É isso aí, Edson. Bom, para a gente não falar só de desgraças, né, porque é a nossa realidade no dia de hoje, e um dia marcado aí por acontecimentos muito fortes, fortemente negativos. Mas o pior de tudo, né,
justamente esses acontecimentos políticos que sinalizam aí uma falta de perspectiva para enfrentar essa situação. Bem no sentido oposto, o tema que nós vamos falar agora, aqui destacar no nosso programa, que é um evento que acontece a partir de amanhã, né, justamente para reforçar a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a realidade, para encontrar uma perspectiva de luta, né, para tirar lições sobre os acontecimentos, os principais acontecimentos históricos do século XX, né, e acontecimentos que têm uma enorme influência política, inclusive nos dias de hoje, sobretudo entre setores da esquerda. Nós estamos falando do início amanhã da Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e da Aliança da Juventude Revolucionária, a JR, que começa amanhã a partir das 18 horas, né? O curso que tem como tema o que foi o stalinismo, uma análise marxista. É a 46ª edição da Universidade de Férias, né? É o 24º ano consecutivo, né, que essa atividade vai ser realizada, né? Quando ela se iniciou lá no começo da década de 90, né, nas primeiras edições, o Edson era jovem, estava na universidade, né, ele que relatou aqui na semana passada, quando nós lembrávamos aí a morte do nosso querido companheiro e apresentador do programa aqui, o companheiro Eduardo, ele lembrou aí das primeiras participações dele no Congresso da UNE, e nas universidades de férias, que surgiu justamente como um movimento da juventude, né, para ter atividades de confraternização, de lazer, mas principalmente de formação política, de estudo do marxismo, né, e que passou aí de todo um processo de evolução, de um acampamento da juventude a se transformar numa atividade de formação nacional, coletiva, para centenas, milhares de pessoas que já participaram, militantes do Partido da Causa Operária, mas também muitos outros companheiros da esquerda que participaram aí, aprendendo e contribuindo com os debates da universidade. Pois bem, nessa oportunidade nós vamos ter uma atividade diferente, né, pelas condições que estão impostas aí pela pandemia, né, e nós vamos ser obrigados a fazer aí uma universidade online, né? Um ensino à distância, mas com qualidade, né? E o objetivo dessa universidade, diferentemente das universidades particulares, né, que tem como objetivo surrupiar milhões de jovens aí, da população, principalmente a população trabalhadora, pobre, que não tem como pagar, mas que precisa muito aí do diploma universitário. O objetivo não é ter lucro, né, não é surrupiar ninguém, mas é oferecer uma coisa imprescindível que o dinheiro não pode comprar, né, que é uma compreensão, uma visão de conjunto sobre acontecimentos fundamentais da sociedade no último século, da luta dos trabalhadores, né, a partir do debate sobre o stalinismo. Então, a experiência da Revolução Russa, a formação da burocracia, o retrocesso a partir da direção da União Soviética pela burocracia stalinista, a posição do stalinismo frente aos acontecimentos fundamentais do século passado, a Segunda Guerra Mundial, as revoluções em vários países. Então, muita coisa, acontecimentos muito importantes, né? As posições do trotskismo diante desse retrocesso, né? O programa apresentado por Leon Trotsky, pelos seus seguidores diante dessa situação, e é um estudo que tem a ver com a experiência política, né, dos marxistas ao longo das últimas décadas, dos revolucionários, né, com base na análise política feita pelos revolucionários desses grandes acontecimentos, e que são fundamentais não só para compreender, né, o passado desses acontecimentos, mas também para traçar uma perspectiva de luta diante das tarefas que nós temos pela frente, né, no momento, inclusive, que alguns aspectos, algumas características, traços da política do stalinismo, como é o caso da aliança com a burguesia, né, aliança com os inimigos dos trabalhadores, vem se impondo aí como uma orientação fundamental, dominante no interior da esquerda.
Então, nós queremos reforçar aqui hoje, né? Começa amanhã, você ainda pode acessar lá ao site da universidade, universidadedeférias.pco.org.br, e fazer a sua inscrição, né? Tem mais de 1.200 pessoas confirmadas. Vocês sabem que tem o hábito do pessoal de deixar aí para a última hora, mas você pode ainda fazer a sua inscrição. Já tem mais de 800 companheiros que se inscreveram, né? Nós estamos tendo mais de 150 inscrições por dia nesses últimos dias, então nós vamos bater com certeza, né, nas próximas horas aí, até o começo do curso, logo em seguida, vamos bater a meta que foi traçada para essa atividade, que era ter 1.000 pessoas inscritas. A maior atividade de formação marxista do mundo. No momento em que a esquerda está na política de conciliação, o pessoal quer aprender, eles estão estudando em outras fontes, né? Estão bebendo na fonte da conciliação, na fonte da submissão à direita, na fonte do abandono da luta dos trabalhadores, né? O curso pretende trazer aí a iniciativa da gente aprender com quem lutou, de fato, com quem deu a sua vida, com quem se dedicou à construção de partidos revolucionários, né? Com quem foi derrotado também, com quem perdeu, né? Aprender das nossas derrotas, né? Então, eu queria chamar você, se você está participando conosco e não se inscreveu, bom, eu vou pedir mais uma vez para a produção colocar para a gente aquele cartaz aí que tem os telefones, né, que anunciam aí contatos, porque muita gente, nós queremos com ele dois objetivos, nós queremos. Um, inclusive, que tem tido um grande sucesso aqui com nossos amigos do canal, Edson e todos os demais, que é o seguinte: desde a semana passada a gente pediu a colaboração aí de vários companheiros, né, vocês estão vendo aí. Então, quem tiver dúvida, primeiro aí tem o endereço, tudo direitinho para você se comunicar, tem a propaganda, né? Estão vendo aí imagens. O curso ele vai ser transmitido exclusivamente para as pessoas que se inscreverem, tá certo? Não vai ser a transmissão aberta aqui no nosso canal como em outros eventos. Então, o curso vai ser direcionado para as pessoas que se inscreverem, que além das aulas ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, vão ter acesso à biblioteca específica sobre o tema, materiais de apoio, textos exclusivos, enciclopédia, né, marxista com termos, vocábulos, imagens, vídeos, né, muitas coisas interessantes, né? E então eu queria, se você que está aqui participando dessa nossa transmissão ainda não está inscrito, entre lá e se inscreva, universidadedeférias.pco.org.br. E queria reiterar nesse último dia, então, a véspera do encontro, uma campanha que nós fizemos aqui desde a semana passada que teve sucesso. Teve gente aqui que participa conosco no chat, que contribuiu para a gente bancar aí uma bolsa de estudo, né? A taxa de inscrição do curso é bem barata, é R$100. Mas nesse momento de crise aí nós temos companheiros estudantes, operários, né, com dificuldade, às vezes, de estarem desempregados, de pagar a taxa. Então, muita gente recebeu, queria agradecer as pessoas que contribuíram, né? E outras aí que com certeza vão ainda contribuir, né? Como é o caso aqui da Reflexão Sempre, contribuiu com a gente aqui para bancar a inscrição aí de 2 companheiros que se inscreveram com ajuda, a Irma Jalzelski, né, que também contribuiu, e várias outras pessoas aqui. Eu desculpe não citar todos, não lembro aqui, não me vem a memória, mas em nome dessas 2 companheiras eu queria agradecer a todos, né, que contribuíram aí conosco, e pedir a você que, se puder contribuir, contribua, adote aí um bolsista, né, ajude na inscrição para que mais pessoas participem. Tem companheiros do PT participando, tem companheiros de vários setores da esquerda, companheiros da juventude, trabalhadores do campo, operários, né, muitos professores, né, muita gente, trabalhadores dos Correios, bancários, muito trabalhador participando para compreender, né, o que aconteceu na União Soviética, o que foi o stalinismo, né, e poder, sobre a base dessa discussão, também tirar conclusões importantes para a luta que nós temos pela frente aqui no nosso país. Então fica aí o convite. Amanhã, a partir das 18 horas, né, a primeira aula, né, do curso
Bom, e eu aproveito para a gente passar para a reta final das últimas notícias daqui a pouquinho. Eu queria agradecer aqui a enorme participação aqui no nosso chat e pedir a vocês aí que façam como o nosso companheiro Marcos Omag, que mandou aqui o seu superchat, né, e mandou a sua mensagem. Saudações. Gostaria de ver um debate entre alguém do PCO e o vrogueiro stalinista Cristiano Alves, do canal Camarada Comissário. Bom, fica aí a sugestão. Nós do PCO estamos à disposição aí para debater com todo mundo que esteja interessado e que possa contribuir de alguma maneira para esclarecer os problemas importantes para a luta dos trabalhadores. Então, pedir a você que siga o exemplo do Marcos Omag e dê aí a sua contribuição. O Scott Rose, que também contribuiu, muito obrigado aí, né? Mande aí a sua contribuição instantânea. Você pode contribuir com o nosso canal, tornando-se membro, se você ainda não é membro do canal, né? Como todo mundo que está com o nominho de verde aqui é membro do canal, e pode dar a sua contribuição mensal. E você, sendo membro ou não, pode mandar aqui a sua contribuição instantânea, né? O seu superchat, a sua figurinha, né? Para reforçar aqui esse trabalho que nós temos aqui para manter essa TV funcionando 24 horas no ar, né? Esse canal revolucionário a serviço da luta dos trabalhadores. Bom, voltando para a nossa pauta aqui, vamos agora para a parte internacional. Vou passar para o Edson, porque parece que a Índia tomou uma decisão importante. Porque aqui no Brasil, só para fazer um paralelo, a gente exportou alimentos e o povo ficou sem ter o que comer, né? A inflação alta e a população passando fome até no final do ano, no Natal. Agora tem a guerra da vacina. E a China tomou uma decisão de vetar a exportação de vacina, Edson. Qual é o significado? O que aconteceu lá na Índia? Desculpe, na Índia. Vai lá. Exatamente. Eu ia comentar exatamente esse exemplo que você deu do arroz, né, principalmente, que o governo brasileiro permitiu aí que os agronegociadores das commodities brasileiras pudessem ganhar muito dinheiro aí vendendo, exportando o arroz para fora, enquanto o povo aqui tem muita gente passando fome e pagando arroz aí a 30, 40 e até 50 reais. A Índia, ao contrário do governo brasileiro, anunciou que está vetada a exportação de vacina para o Brasil, né? O governo brasileiro, através até da Fiocruz, tinha anunciado que iriam importar da Índia, né? Uma vacina realizada pela Universidade de Oxford, né? Em parceria com a Índia, né? Através da farmacêutica AstraZeneca. E aí a Índia chegou e falou: não, nós não vamos exportar nenhuma vacina até que a gente vacine o povo aqui, principalmente o setor mais necessitado. Eles falam, inclusive, de vacinar aí mais de 100 milhões de pessoas antes de discutir se vai exportar ou não, né? E aí está esse rolo, mostrando, inclusive, que o que a gente ouve aí em torno da vacina nos meios de comunicação da imprensa golpista, imprensa capitalista brasileira, é muito mais enganação do que a realidade. A realidade é essa: a briga pela vacina, ela está num conflito muito grande, não tem nada certo, as coisas elas são muito mais complexas do que eles apresentam, que chegando a vacina o negócio já se resolve. Tem essa briga comercial da vacina e tem essas decisões que eu acho que é uma decisão meio racional e lógica do governo indiano, né? De não vamos exportar enquanto a gente não cuidar dos nossos aqui, né, Toninho? Essa é a decisão dos indianos lá em relação à vacina contra o Covid. É isso aí. Isso aí deve estar mostrando, evidentemente, que a pressão interna na Índia, é muito grande, né? Porque lá também tem um governo direitista,
né? Mas imagina uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? O pessoal querer, as empresas aí quererem vender a vacina e deixar a população. E o pessoal denunciou aí que o Bolsonaro estava desesperado aí para importar 2 milhões só de doses de vacina lá da AstraZeneca, que era para ganhar a corrida com o Dória, de quem vacina primeiro. Podia ser só uma vacina, inclusive, uma só para tirar a foto, né? Arrumar aí algum velhinho, né? Como fizeram na Inglaterra, como uma enfermeira, quem sabe negra, como fizeram nos Estados Unidos, que é só para fazer demagogia, né? Ontem nós fizemos um balanço também, foi apresentado na imprensa internacional, que até agora foram vacinados 12 milhões e meio de pessoas no mundo. Quer dizer, é muito propaganda, né? Tem uma expressão popular que o pessoal fala que é, como é que come mortadela e arrota caviar, né? É uma enorme propaganda, né? Mas na realidade não tem vacinação nenhuma, porque 12 milhões e meio de pessoas no mundo é 0,1%, 0,15% da população mundial, ou seja, absolutamente quase nada, né? E já tem aí uma série de lugares aí que a vacina vem apresentando aí pessoas com problemas, com efeitos colaterais. Quer dizer, toda essa demora, inclusive em nível internacional, na produção da vacina, quando eles estão interessados em ganhar muito dinheiro, que a gente sabe, está mostrando claramente que a insegurança, né? Hoje, agora há pouco eu li também na imprensa internacional que na França, mais de 60% da população alega ter receio de se vacinar. Isso num país desenvolvido como a França. Imagina, né, a confiança que existe no mundo nesse momento diante da vacina. E, obviamente, que o efeito, a propaganda é muito maior nesse momento do que a realidade. Bom, por falar ainda em pandemia e na situação, destacar o caso de Londres, né, onde o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou um lockdown em toda a Inglaterra, né? Não é só na região de Londres, não. Até eu me confundi com a notícia no começo, né? Isso vem agora depois da descoberta da nova variante do coronavírus, que agravou a situação. Segundo ele disse que o país vai entrar em um lockdown nacional que seja duro o suficiente para conter essa variante, né, em um pronunciamento que foi transmitido pela televisão, né? Isso significa, disse ele, que o governo está orientando a população a ficar em casa, né? Bom, é bom lembrar o seguinte, que o Boris Johnson é um direitista, assim como Bolsonaro, Trump, que no começo fez campanha de que a pandemia nem era para valer, que era mentira, que era um exagero, que era campanha, etc. e tal. Bom, ele mesmo, inclusive, chegou a ser internado, né, foi hospitalizado aí com a doença. Não houve medidas de combate na Inglaterra, né? O país passou nas últimas décadas, sob o comando da política neoliberal, por todo um processo de destruição dos serviços públicos de saúde, né? Mas nesse momento aí a crise é muito grave, tem uma situação dramática, com mais de 50 mil casos por dia no país. Então o governo foi obrigado a adotar essa medida. Inclusive tem uma tendência de greve dos professores diante da política de reabertura das escolas, né, que vem sendo fechadas aí através da pressão, né, e já foram relatados mais de 3 mil casos somente dessa nova variante do coronavírus, né, que se estima aí que tem uma capacidade de reprodução, de retransmissão, de contaminação 70% maior do que a variante anterior, né, e que vem sendo chamada aí de Covid-20, né? É como se fosse mas na realidade é só uma mutação aí uma variante do vírus anterior que vem se fortalecendo. Bom, se fortalece na mesma proporção em que a burguesia e os governos da direita enfraquecem todas as medidas de combate, né? Não é só a força do vírus, é a falta de medidas, porque a gente vê aí, várias vezes a gente destacou, e não vale a pena repetir, que onde há medidas de combate,
né, mesmo em países pobres como Cuba, Venezuela, né, a situação, o resultado na contenção tem sido muito melhor do que nesses países ricos, onde a política é salvar as grandes empresas. Bom, por último, vou passar para o Edson anunciar a última dele, que diz respeito a uma decisão também da Justiça Britânica. Vai lá, Edson. A Justiça Britânica decidiu não deixar que o Julian Assange, fundador do Wikileaks, fosse extraditado para os Estados Unidos, né, Toninho? Os Estados Unidos está louco para meter a mão no Julian Assange, querer condenar ele aí pelo resto da vida e até talvez matá-lo. E a juíza britânica justamente alegou que não vai conceder essa extradição porque ela está preocupada com a vida do Julian Assange. Na sentença, ela fala que porque o Julian Assange pode se suicidar, ele está deprimido, mas todo mundo sabe que eles estão querendo evitar que os malucos americanos, né, venham aí cometer alguma barbaridade com o Julian Assange e o negócio possa... É isso, Edson. Nós vamos ficando por aqui. Queria mais uma vez agradecer a nossa seleta audiência, e hoje bastante ampla, né? Uma participação muito expressiva aqui no nosso programa. E para finalizar, eu vou até pedir aqui no chat para a produção colocar mais uma vez aqui o cartaz para o pessoal ter aí os telefones, quem quiser contribuir para adotar bolsistas aí para o Carlos Santos perguntou, teve mais gente perguntando aqui no chat. Então tem os telefones, você pode entrar em contato e a gente informa você como fazer. Se você tiver também dúvida na inscrição, você pode ir direto no chat, né? No site da universidade, é bem simples, você em menos de 2 minutos se inscreve, universidadedeferias.pco.org.br. Mas se você tiver alguma dúvida, anote aí os telefones, se você também quiser contribuir adotando um bolsista, dando uma contribuição aí, né, como fizeram vários companheiros, a gente agradece. Eu queria mandar um salve a todos vocês, esse foi o nosso primeiro programa do ano, né, queria em meu nome, do Edson e de toda a equipe aqui do Resumo do Dia, né, desejar que esse ano aqui seja um ano de intensa luta, né, de fortalecimento da nossa... a gente aqui não está para vender ilusões. O ano vai ser um ano muito difícil, né? E sem luta não pode haver nenhuma transformação, né? Então a gente ergue aqui, vou erguer um brinde com a minha caneca aqui do Resumo do Dia, né? Que nós vamos nos próximos programas, vamos sortear para vocês e também fazer aqui um merchandise, né? A livraria a nossa loja do PCO vai vender a nossa caneca também. Então eu queria erguer um brinde a todos vocês que acompanham o nosso programa, né, e que 2021 seja um ano de luta. O nosso salve muito pela audiência. Amanhã, destaque na programação, 16 horas, análise política, né, você que lamentou que no sábado, o principal programa aqui do nosso canal, amanhã é imperdível, né, análise política na TV 247, transmissão simultânea com o companheiro Rui Costa Pimenta, né, e amanhã, então, começa às 18 horas, né, a Universidade de Férias, mas a gente volta no final do dia, nós vamos combinar, mesmo com algum atrasinho, nós vamos trazer para você, porque o curso vai até às 21 horas, né, mas a gente vai estar aqui provavelmente para transmitir o nosso programa Resumo do Dia, falar do primeiro dia da Universidade de Férias. Um abraço, boa noite, Edson, despeça-se aí dos nossos amigos internautas. Boa noite e até amanhã no curso Marxismo, né, sobre o stalinismo. Ok, obrigado.